Olá, meu nome é Karine, eu sou psicóloga clínica e o tema, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a opinião alheia. Sobre isso, antes de começar a falar sobre esse assunto, eu gostaria de falar uma frase que eu li do psicólogo Guilherme Dovale. Ele fala assim: para se superar a dependência daquilo que os outros pensam a seu respeito, é necessário buscar aquilo que eu penso a meu respeito. Isso tudo fala a respeito sobre como nós nos importamos com a nossa reputação. E a nossa reputação, ela é importante. Como nós vivemos em grupo, é interessante pensar que a nossa reputação, que é o que nós acreditamos que as outras pessoas pensam a nosso respeito, ela é algo que faz-se essencial porque nós vivemos em sociedade, em grupo. Então, ser bem aceito para viver em grupo é interessante. Eu não caio naquela questão que muitos psicólogos individualistas dizem que nós não precisamos pensar a respeito do que as pessoas sabem ou pensam sobre nós, que a gente não precisa validar a opinião do outro, né? Isso é um extremo, isso a gente acaba caindo para o comportamento extremista. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos. Então, me importar com aquilo que eu tenho gerado com as pessoas que convivem comigo é essencial, né? Faz parte e também tem valor para mim. Porque desde muito pequeno nós já aprendemos a viver em sociedade, a se importar. Eu li um estudo que fala que crianças de 5 anos elas já têm noção da relação social e desse valor que é a reputação, se importar com o que o outro pensa a nosso respeito. Então esse estudo norte-americano, 2 psicólogos, eles avaliaram que as crianças de 5 anos de idade, quando elas estão sendo observadas, muitas vezes elas são mais generosas, mais compreensivas. Então elas já trazem dentro delas esse valor de reputação, com 5 anos. Então é algo que nós precisamos realmente entender que faz parte de nós, né? E também que faz parte de conviver em sociedade. Agora, o que faz com que isso vire algo que realmente traz prejuízo? Quando nós entendemos que aquilo que o outro pensa a nosso respeito tem mais valor do que aquilo que eu mesma, daquilo que eu mesmo valorizo e daquilo que eu mesmo acredito. Então a gente fala sobre a nossa autoestima, sobre aquilo que é do outro prevalece sobre mim. E nessa dinâmica, de entender o que é do outro e do que é meu, isso traz pra gente essa confusão de validar mais a opinião do outro do que a minha própria. Então, você colocar em xeque a sua consciência, a sua história, a sua imagem, por causa da imagem que o outro faz a seu respeito, traz essa angústia para você. Então, muitas vezes, as pessoas que se importam muito com a opinião do outro, acima do que elas são, muitas vezes elas se perdem, que foi o que a frase nos trouxe hoje. A gente perde de quem nós realmente somos. Por quê? Porque nós queremos nos amoldar a imagem do que o outro tem. Então, se eu me relaciono com os meus pais, se eu me relaciono com as pessoas, meus amigos, se eu me relaciono com os professores, a cada uma dessas pessoas eu vou dando uma imagem de quem eu sou. E aí eu vou me forçando a ser essa imagem de cada situação. Só que muitas vezes nessa tentativa eu me perco, eu não sei quem eu sou de fato. Porque cada história, cada contexto eu sou de uma forma. E isso traz angústia e confusão para a pessoa. Por quê? Muitas vezes também a opinião alheia, ela é negativa sobre nós. Então os nossos amigos, os nossos familiares, nós mesmos, nós temos a tendência de olhar aquilo que é negativo, muito mais do que o positivo. Então é algo que é inerente à maioria de nós. Então eu quero dar um exemplo bem real assim para vocês, que aconteceu até comigo mesma. Eu estava numa festa e eu realmente estava bonita nessa festa. Eu me senti bonita e eu estava bonita. Estava bem vestida, bem maquiada, cabelo feito. E eu estava muito bem, me sentindo muito bonita. E o meu nariz, ele estava descascando, bem pouquinho assim. Eu tinha tomado sol no dia anterior, então tava umas coisinhas assim, descascando assim, bem aqui perto do meu nariz.
Então a pessoa tinha que realmente se aproximar de mim para ver o meu nariz descascado, que por incrível que pareça, eu bonita, eu me sentindo bonita, eu sei que eu estava bonita naquele momento, mas as pessoas, a maioria das pessoas, elas conseguiram mostrar para mim meu nariz descascando do que todo o resto que estava bonito. O que isso significa? Que geralmente, ainda as pessoas mais próximas de nós, elas têm a tendência de ver aquilo que é negativo em nós. E o que a gente precisa entender aqui? Se a gente validar essas opiniões negativas, elas nos desabam, a gente acaba desabando. Então, a nossa emoção ela vai ser pautada naquilo que é a opinião do outro. E quando vem essa opinião negativa, muitas vezes a gente desaba e acaba sofrendo demais. Por quê? Porque é muito mais fácil você emitir, o cérebro emitir essas opiniões negativas do que positivas. A gente vem trabalhando isso muito hoje para que as pessoas pensem mais positivo, falem mais positivo. Por quê? Porque a tendência da gente demonstrar uma opinião negativa é muito maior. Só que quando você pauta a sua vida nessas opiniões alheias, isso te derruba, isso te faz um mal muito grande. Então, é isso que eu gostaria que você avaliasse. As opiniões das outras pessoas, das pessoas que você ama, das pessoas que convivem com você, não é para você não validar e não é para você não se importar, porque a gente se importa. Muitas pessoas falam, eu não me importo, né? Eu não me importo nem um pouco, eu não tô nem aí com a opinião de ninguém. Essas pessoas que falam isso, geralmente são as que mais se importam. Então, a gente se importa com o que os outros pensam. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa se importar no nível onde aquilo não nos influencia nem negativo nem positivamente, mas que não atrapalhe de quem realmente nós somos. Então, quando vem uma opinião alheia, quando vem algo, seja positivo ou não, aquilo não tem que permear quem eu sou, ele tem que passar por um crivo de avaliação, de elaboração. E eu tenho que me identificar com aquilo, e aquilo tem que ser uma opinião do outro, mas que pode ser elaborado, e aquilo pode dentro de mim ou fazer sentido, e realmente é isso que eu penso também, ou não fazer nenhum sentido, ou trazer aquilo como contribuição para quem eu sou e vai sair de uma forma diferente. Então, quando você não pauta isso, não elabora isso, muitas vezes você acaba sofrendo com as opiniões das pessoas e isso vem te trazendo essa angústia e fazendo com que você se sinta insegura, com que você não consiga ir além, porque num dia ou no outro as pessoas vão demonstrar essa opinião negativa e você acaba desabando emocionalmente. Tudo isso fala da gente ter maturidade emocional e também de ter uma autoestima elaborada, bem elaborada. Você lidar com as críticas, lidar com as relações que as pessoas têm sobre nós negativas, faz parte de uma aceitação e uma autoestima amadurecida. Então trabalhe isso. Se você acredita que as opiniões das pessoas têm acabado fazendo com que você não decida coisas, porque você fica pensando o que os outros vão pensar, como eles vão falar de mim, isso tudo tem te paralisado. Se isso tem acontecido, você precisa ter essas dicas, né? Elaborar essas dicas que eu vou dar agora para vocês. Uma dica que eu gostaria de dizer é você tem que primeiro saber quem você é, né? Como foi dito aqui a frase, quem você é para saber para onde você quer ir, se essa opinião tem realmente coerência com aquilo que você acredita, se é uma situação que realmente você acredita que vai te favorecer ou não. Por exemplo, muitos filhos, eles se importam muito com a opinião dos pais e isso é muito válido, isso é muito bom. Só que a opinião do pai e da mãe, ela não tem que ser imposta para o filho e o filho não tem que abraçar isso, não fazendo com que aquilo seja uma própria opinião pessoal, né? Então, por exemplo, o pai é advogado e o filho está buscando a profissão. É muito legal você ouvir a opinião do pai, o pai dizer, olha, vai para a advocacia, eu vou ter um consultório, escritório, você vai ter meu apoio, eu vou te ajudar, eu gosto muito. Tudo bem o pai querer passar, né, essa herança para o filho, isso não tem mal nenhum. O problema é muitas vezes quando o filho pega isso como uma verdade sem avaliar o que realmente ele quer.
Então, se não, aquilo não é uma vontade dele, não vem internamente, ele está sendo desrespeitoso com ele mesmo. E daqui a um tempo, né, vai passar muito tempo, ele vai ter frustrações, muitas vezes ele vai cair para o lado do sofrimento. Então, a opinião do outro, sendo os nossos amados ou pessoas que a gente realmente não conhece, que não tem muita familiaridade, ela tem que passar por esse crivo, que nós precisamos entender quem nós somos e se aquilo faz parte e aquilo agrega dentro de mim e aquilo realmente é o que eu quero para mim. Então, a questão do namorado, né, de falar da sua roupa, o namorado falar com que roupa você vai ou não tem mal se você colocar uma roupa para querer agradar o seu namorado, porque isso é algo, uma demanda interna sua. Agora, o problema é quando ele passa a dominar você, mesmo você não querendo. Então, aí que cai a questão da opinião alheia. Quando a pessoa quer ir para algum lugar, tem um desejo e não faz porque sabe que o outro vai desaprovar, que o outro vai não validar, e aí ela vai se deixando, e quando ela percebe, ela já não sabe mais quem ela é. Então, eu gostaria que vocês avaliassem, e essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, porque a cada vez mais aqui no consultório, eu encontro pessoas, principalmente mulheres, inseguras do que a família vai pensar, do que a mãe vai pensar, do que o chefe vai pensar. Então, as pessoas estão aprisionadas na opinião alheia, sem elas fazerem esse filtro, sem elas realmente analisarem e elaborarem essas opiniões. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês.